Claro, aqui está o texto traduzido para o português. Claro, aqui está o texto reescrito em português de maneira mais atraente e clara. Você poderia nos contar um pouco sobre sua vida antes de sua experiência próxima à morte? Claro, meu nome é Lisa Macios. Tenho 60 anos e até aquele momento levava uma vida que muitos considerariam normal. Sou casada com Tom, meu companheiro de vida, há mais de 30 anos e juntos criamos 3 filhos maravilhosos que sempre foram minha maior alegria. Vivíamos em uma casa encantadora com uma cerca branca, aquele tipo de lar que parece saído de um filme. No entanto, por dentro, as coisas nem sempre eram tão perfeitas. A verdade é que eu havia me distanciado da minha fé. Cresci em um lar cristão, assistindo às celebrações na igreja, mas à medida que fui para a universidade e enfrentei a vida adulta, minha relação com a espiritualidade foi relegada a um segundo plano. Entre o trabalho, as crianças e a correria do dia a dia, percebi que meu tempo para Deus praticamente havia desaparecido. O que aconteceu no dia da sua experiência próxima à morte? O que a levou a esse momento? Tudo começou com o que deveria ser uma cirurgia de rotina. Eu tinha problemas com a vesícula e o médico me assegurou que o procedimento era simples. Lembro-me de estar na sala de espera sentindo uma mistura de nervosismo e alívio. Afinal, nunca havia passado por anestesia antes, mas esperava finalmente me livrar do desconforto constante. Após a cirurgia, parecia que tudo ia bem. Voltei para casa e, embora sentisse um pouco de dor, pensei que era algo normal. Mas alguns dias depois, tudo mudou. Comecei a experimentar uma sensação estranha, difícil de descrever, uma inquietação no estômago que só piorava. Em pouco tempo, minha pele ficou coberta de urticária. Nunca havia tido uma reação alérgica antes, então ignorei. Mas logo minha garganta começou a fechar e o pânico tomou conta de mim. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do meu peito. Olhei para Tom tentando pedir ajuda, mas a única coisa que consegui dizer foi: chame 911. Em questão de segundos, a escuridão tomou conta de mim. Então, você teve um choque anafilático? Sim, exatamente. Tom me contou depois que os paramédicos chegaram em poucos minutos. Posso imaginar a expressão de medo em seu rosto, enquanto ele andava de um lado para o outro no corredor, enquanto os seus paramédicos trabalhavam incansavelmente para me estabilizar. Eles devem ter sido incrivelmente competentes, mas para mim, tudo era um vazio. Me levaram para o hospital e lá meu coração parou. Naquele momento, eu estava clinicamente morta. Como foi sua experiência durante esse período em que esteve morta? Foi algo surreal. Um instante antes eu estava imersa no medo e na confusão de tentar respirar, e no seguinte, uma paz indescritível tomou conta de mim. É difícil de explicar, mas imagine acordar de um pesadelo e perceber que você está a salvo. Essa era a sensação. Um alívio profundo que me envolvia como um cobertor quente. De repente me vi flutuando sobre a sala do hospital, observando tudo de uma perspectiva completamente nova. Via médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro com seus rostos marcados pela concentração e urgência. E lá estava Tom, andando de um lado para o outro, para o outro. Corredor, com o medo refletido em cada um de seus gestos. Observava tudo sem sentir medo ou desespero, apenas uma calma absoluta, como se fosse uma espectadora da minha própria vida. O que aconteceu depois?
Depois de alguns segundos flutuando sobre aquela cena caótica, senti uma suave força me atraindo. A sala do hospital começou a desvanecer, e em seu lugar uma sensação de amor e calor me envolveu. Era como se eu estivesse sendo recebida por algo maior e infinitamente bondoso, e curiosamente não havia medo, apenas uma sensação de plenitude e segurança. De repente me vi de pé em um lugar banhado por uma luz pura. Não era uma luz ofuscante ou intensa, mas um brilho suave e acolhedor que parecia emanar de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. O ar estava impregnado de amor e eu me sentia abraçada de uma forma que fazia desaparecer qualquer medo, preocupação ou dor que tivesse sentido antes. Não existem palavras suficientemente fortes para descrever o que era estar ali. Não era apenas paz, era amor em sua forma mais pura, um sentimento avassalador de pertencimento que nunca havia experimentado. E então eu vi Jesus. Você viu Jesus? Pode descrevê-lo? Sim, eu o vi. Estava a alguns metros de mim. E sua presença era impressionante, uma combinação de uma força poderosa e um consolo infinito. Seu rosto irradiava tanto amor e compaixão, que era como ver a bondade em sua forma mais pura. Ao mesmo tempo, havia uma autoridade sutil, mais profunda, que ressoava em todo lugar. Não se parecia com as imagens convencionais das pinturas. Havia algo mais, um brilho, uma luminosidade que era acolhedora, não ofuscante. Seus olhos eram incríveis, transmitiam uma sabedoria e um amor eternos, mas também uma seriedade que deixava claro que aquele momento era importante. Quando nossos olhares se cruzaram, senti que ele via diretamente minha alma. O que ele te disse? Jesus não falou como nós fazemos com palavras. Sua voz era como um sussurro profundo que ressoava dentro de mim, um entendimento que transcendia a linguagem. Ainda não é sua hora, você deve voltar. Mas primeiro há algo que você precisa saber e compartilhar. Você sabia o que ele queria dizer com isso? Ele te explicou o que você deveria compartilhar? No início não entendi. Eu queria ficar com ele. Estar ali envolta em sua presença era mais do que eu jamais poderia imaginar. Queria permanecer naquele amor para sempre, mas Jesus foi firme. Embora gentil, estendeu a mão, convidando-me a segui-lo. Quando peguei sua mão, fui invadida por um calor indescritível. Começamos a nos mover juntos como se estivéssemos deslizando através de um mar de luz. Logo, a cena mudou e percebi que havíamos chegado a um lugar escuro e pesado. À medida que nos aproximávamos, percebi que era um inferno. O contraste com a luz de onde viemos era impactante. Os gritos e lamentos eram impactantes, ensurdecedores, e a desesperança impregnava o ar. Tremendo, perguntei: por que estamos aqui? Como Jesus respondeu? Ele me olhou com compaixão e disse suavemente: você precisa entender as consequências de se afastar de Deus. Observei as almas em sofrimento, seus rostos marcados pelo arrependimento e tristeza. Foi uma cena que nunca esquecerei. Um lembrete claro das decisões que tomamos e da importância de buscar o perdão e o amor de Deus. Depois, Jesus me levou de volta à luz e ascendemos a um lugar de beleza indescritível. O céu. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tivesse visto na terra. Havia jardins incríveis, rios cristalinos e anjos cantando em perfeita harmonia. A alegria e o amor me envolveram de uma maneira que mal consigo descrever. O que Jesus disse sobre o céu? Aqui é onde pertence seu espírito, ele me disse.
Isso é o que espera aqueles que escolhem me seguir. Um profundo desejo de ficar se apoderou de mim. Mas então fui levada a um último lugar. Diante de Deus, o Pai. Sua presença era absolutamente impressionante. E o amor que emanava dele era tão intenso que me senti completamente envolvida. O que ele te disse, Deus, o Pai? Sua missão é crucial. Ressoou sua voz em meu coração. Você deve levar esta mensagem ao mundo. É hora de meus filhos despertarem. Depois daquele momento, Jesus e eu fomos envoltos por uma luz brilhante e eu fomos envoltos. Pude sentir o Espírito Santo nos rodeando. A sensação de amor e paz era indescritível. Pela primeira vez compreendi plenamente a unidade entre Jesus Deus, o Pai e o Espírito Santo, como eram um só, trabalhando em harmonia para nos guiar de volta ao amor e à verdade. Então, Jesus falou: agora deixe-me mostrar o que está por vir. Foi nesse momento que tive uma visão. Era como ser transportada para outro lugar, embora conectada ao mundo. Vi um homem ascendendo ao poder de maneira rápida e impressionante. No início, não entendi quem era. Não parecia um vilão nem um monstro, mas carismático e encantador, admirado por todos ao seu redor. Havia uma emoção nos rostos da multidão que o aclamava, como se ele fosse o Messias vindo para salvá-los da desesperança. Quais eram as qualidades dele que atraíam as pessoas? Seu carisma era quase sobrenatural. Ele tinha uma habilidade impressionante de se conectar com as pessoas, fazendo com que cada um se sentisse especial e importante. Seus discursos estavam cheios de promessas de esperança e transformação. Mas havia algo mais, uma sensação sutil de inquietação. Uma corrente oculta que sugeria que algo estava errado. A emoção era contagiosa, mas escondia um tom de hipnose coletiva. Como se todos estivessem hipnotizados por suas palavras, Jesus começou a falar. Este é aquele a quem chamarão de Anticristo. Ele já está aqui e está enganando o mundo, mas ainda não perceberam. O peso dessas palavras era avassalador. O Anticristo? Isso dá medo. O que mais Jesus te revelou sobre ele? Jesus me permitiu ver além da superfície. Aquele homem não era apenas um líder político. Havia uma escuridão profunda dentro dele que contrastava com seu exterior encantador. Ele se apresentava em nome da paz, oferecendo soluções para os problemas globais, e muitos acreditavam que ele era a resposta para suas orações. No entanto, por trás de seu charme e promessas, escondia-se um plano de destruição, uma agenda sombria disfarçada de benevolência. Vi cenas dele negociando com líderes poderosos, unindo nações sob sua influência. Havia um foco especial no Oriente Médio, onde as tensões sempre foram altas. Uma cena em particular chamou minha atenção. Ele estava na linha de frente de negociações cruciais, especialmente relacionadas a Israel. Também vi a reconstrução do templo em Jerusalém. Era ao mesmo tempo inspirador e aterrador, como se antigas profecias estivessem se cumprindo diante dos meus olhos. Isso se alinhava com as profecias bíblicas. Antes de continuar, apenas um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jesus explicou por que o mundo não reconhecerá esse homem pelo que realmente é. Ele disse que as pessoas estariam cegas por seus próprios desejos, medos, em meio a um mundo em tumulto com desastres naturais, colapsos econômicos e guerras. Esse homem pareceria um salvador prometendo paz e estabilidade, mas
Tudo seria uma armadilha, uma ilusão. Ele virá em meu nome, mas seu coração está voltado para a destruição. Me divertiu Jesus. Enquanto refletia sobre isso, uma ideia aterradora surgiu em minha mente. E se as pessoas não estivessem apenas inconscientes, mas também cúmplices de seu próprio engano? E se o desejo por um Salvador fosse tão grande que as impedisse de ver a verdade? Isso é realmente aterrador. Como esse anticristo manipula as pessoas e as nações. Ele se aproveita do medo e da confusão. Em tempos de crise, as pessoas buscam desesperadamente uma figura que ofereça certeza. Esse homem se apresenta como o único capaz de restaurar a ordem e trazer paz, tornando-se irresistível. Eu o vi liderar campanhas midiáticas que o retratavam como um herói, um visionário pronto para guiar a humanidade em uma nova era. Mas por trás dessa fachada, havia uma agenda que buscava minar a verdadeira fé e o amor. Você viu algum evento específico que mostrasse suas manipulações? Sim, houve um momento crucial na visão em que o vi falando diante de uma multidão imensa prometendo erradicar a pobreza e a fome. Revelou uma iniciativa revolucionária que usava a tecnologia para controlar recursos e distribuir ajuda. A multidão aclamava essa ideia como um milagre, uma solução para os males do mundo. Mas enquanto ele falava, notei figuras sombrias atrás dele movendo-se como marionetistas. Eram os verdadeiros manipuladores garantindo que sua ascensão servisse a seus propósitos sombrios. Em meio àquele grande discurso, algo horrível aconteceu. Vi pessoas que se opunham a ele, aquelas que se negavam a ser convencidas, começarem a desaparecer. Famílias e amigos foram separados enquanto o medo e a paranoia se espalhavam como um vírus. Quem se atrevia a questioná-lo era marcado como traidor, e logo surgiram rumores sobre um novo regime que silenciava a dissidência. Era um lembrete aterrador de como o medo pode transformar aliados em inimigos. Isso é verdadeiramente perturbador. Parece que ele semeia o medo não apenas entre as massas, mas também entre os líderes. Exatamente. Ele prospera no caos que cria. Vi líderes que outrora se opuseram firmemente à tirania se curvarem diante dele, percebendo tarde demais que haviam sido manipulados. Ele possuía segredos sobre eles, utilizando extorsão e intimidação para garantir sua lealdade. Enquanto as alianças mudavam e as lealdades se desmoronavam, o mundo afundava ainda mais na escuridão. Com ele no centro, cercado pela ilusão de luz. Sim, realmente era aterrador. Enquanto absorvia essa revelação, senti uma mistura de medo e urgência. Jesus me disse que essa experiência não era apenas para mim, mas para ser compartilhada. Queria que eu alertasse as pessoas para que não fossem pegas de surpresa. O peso dessa responsabilidade era imenso, mas senti a força da presença de Jesus me sustentando. O que Jesus te instruiu a fazer quando voltasse? Ele disse: você deve contar sua história, compartilhar esta mensagem de amor e advertência. As pessoas devem estar vigilantes, devem retornar à fé e se preparar para o que está por vir. Jesus enfatizou a importância da oração e de estar perto de Deus, especialmente nos tempos que vivemos. Suas palavras penetraram profundamente em meu coração. E senti como se estivesse sendo revestida com sua energia. Com cada palavra carregada de um propósito divino, compreendi que essa experiência não era apenas um evento momentâneo, mas um chamado à ação. Qual foi seu estado emocional durante esse encontro? Como você se sentiu ao ser confiada com uma mensagem tão significativa? No início senti um profundo temor.
A magnitude da mensagem era quase insuportável, mas o amor de Jesus dissipou meus medos. Uma paz indescritível me envolveu como uma luz brilhando na escuridão. Era como se ele estivesse dizendo: "Você não está sozinha nisso, eu te guiarei." Naquele momento compreendi que, embora a mensagem fosse pesada, também estava cheia de esperança. O amor de Jesus é tão poderoso que, mesmo em meio ao caos, há uma luz que guia. Isso soa tão profundo. Você viu algo mais durante sua experiência? Sim, depois da visão do anticristo, vi uma multidão de pessoas de todo tipo e lugares espalhadas em diversos cenários. Pude sentir seu anseio e esperança. Jesus me mostrou que muitas pessoas estão buscando a verdade, mas estão presas em ilusões. Senti sua dor, sua desesperança por algo real. Você deve ajudar essas pessoas a entender vida. Ao me conhecerem, encontrarão paz. Fui dominada por um amor e uma compaixão imensos. Queria alcançar cada uma dessas pessoas e mostrar que não estão sozinhas. Deve ter sido incrivelmente comovente. Você sentiu que aprendeu algo sobre seu próprio propósito durante essa experiência? Sem dúvida, percebi que toda a minha vida estava me preparando para aquele momento, embora não tivesse compreendido antes. As lutas com minha fé, os desafios como mãe, minhas preocupações sobre o futuro. Tudo fazia parte de uma preparação. Senti que Jesus me dizia que minha jornada não havia sido em vão e que eu tinha uma voz capaz de impactar outras pessoas. Ele me encorajou a compartilhar minha história, a ser autêntica sobre minhas lutas e sobre o amor que experimentei. Foi um lembrete de que todos temos um propósito, e o meu, agora, estava ligado a difundir a verdade sobre Jesus e as ilusões do mundo. Como você se sentiu quando chegou o momento de voltar ao seu corpo? Quando chegou o momento, senti uma mistura de tristeza e determinação. Não queria deixar aquele lugar de luz e amor, mas sabia que tinha uma missão a cumprir. Jesus me disse: "Volte, você tem muito a fazer." Não havia como discutir com ele. Sua autoridade era absoluta, mas cheia de amor. De repente, senti um puxão forte, e em um instante estava de volta ao meu corpo. A transição foi abrupta. Senti frio e desorientação enquanto ouvia os sons dos monitores e as vozes dos médicos. Qual foi sua primeira reação ao despertar? Estava sobrecarregada. Era como se tivesse estado dormindo por anos. Tudo parecia tão real e vivido, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia deixado algo importante para trás. Olhei ao redor do quarto do hospital e vi Tom. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de alívio. Ele pegou minha mão e eu sussurrei: "Estou de volta." A urgência de contar o que havia acontecido era enorme, mas sabia que precisava processar tudo antes de compartilhar plenamente. Como você começou a compartilhar sua experiência com os outros? Levou tempo. Comecei com minha família, compartilhando a história pouco a pouco. No início havia ceticismo. Eles queriam acreditar, mas era difícil para eles entender a profundidade do que eu havia vivido. Depois comecei a escrever. Uma noite sentei na sala, com papéis espalhados ao meu redor, e escrevi. Desde então, me tornei muito mais consciente espiritualmente e ativa em minha igreja. Hoje lidero discussões sobre fé e espiritualidade e compartilho minha história em pequenos grupos.
Isso despertou em mim uma paixão por ajudar os outros a descobrir seu próprio propósito, encorajando-os a se reconectar com a fé. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Também comecei a fazer trabalho voluntário em organizações de caridade locais, brindando apoio a quem se sente perdido ou em situações de necessidade. Sinto que agora isso é uma parte fundamental da minha missão. Mostrar às pessoas que o amor e a bondade têm o poder de transformar vidas. Isso é realmente inspirador. Que mensagem você gostaria de deixar aos nossos espectadores hoje? Quero que todos saibam que são amados de uma maneira incondicional. Em tempos de incerteza, é crucial manter-se conectado com a fé e com Deus. Não deixem de buscar a verdade e estejam atentos ao que acontece ao seu redor. Acima de tudo, lembrem-se de permanecer ancorados no amor e na bondade. Se alguma vez se sentirem perdidos, não hesitem em pedir ajuda. Busquem aqueles que possam oferecer apoio e caminhar ao seu lado nesta jornada. Todos estamos juntos nisso. Sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Muito obrigado por compartilhar seu poderoso testemunho. Sua história é um lembrete valioso da importância da fé, do amor e da vigilância no mundo atual. Estou certo de que ressoará com muitos de nossos espectadores. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar. Espero que, através desta experiência, outros encontrem a coragem para se reconectar com sua fé e espalhar o amor em um mundo que tanto precisa.